Sejam bem-vindos ao último episódio do Sindicato dos Escritores de 2021, com uma premiação mais do que especial: os melhores livros do ano lidos pelos membros do sindicato. Comigo nessa premiação mais importante que o Oscar, temos Robson Olá, boa tarde. e João. E aí, pessoal? Pois bem, nós aqui temos um protocolo a ser seguido, né? Que não foi inventado 5 minutos antes da gravação. E vamos estar debatendo sobre os livros que mais chamaram nossa atenção nesse ano de 2021. Não necessariamente lançados nesse ano, Mas que alguns nós sim, lemos. alguns sim. Alguns estão fazendo. No ano que vem a gente organiza eles. Mas para esse ano a gente vai estar compartilhando algumas experiências, alguns livros que estavam no backlog há muito tempo, alguns que foram descobertos, mas mais importante, livros que nos impactaram de alguma forma. Inclusive negativamente, né? Alguns que Hum, descobrimos ser uma bela merda. hum, uhum. Eu tô olhando aqui para um da tua lista e já sei até qual que é. Aham. Mas então, começamos então pelos livros que mais gostamos do ano, já furando a largada, né? Tots, quer dizer qual que foi o seu livro favorito de 2021? Sim, o meu favorito foi Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Ah, Que, assim, eu já esperava que fosse gostar do livro, porque é o meu autor favorito, provavelmente. E esse virou meu livro favorito dele. O que E acho que boa parte foi a questão de eu não saber nada sobre o livro. Ahn, aqui a gente vai estragar essa experiência. não, então eu não vou falar sobre. Eu diria, inclusive, que foi curioso que depois que eu li o livro, eu fui no Goodreads pra dar uma reviewzinha e daí eu li a sinopse. E a sinopse, pra mim, estraga uma grande revelação do livro. Faz parte da premissa do livro aquilo, mas ler sem saber que aquilo acontecia foi incrível. Eu não gosto de ler sinopse, não gosto de ver trailer, não gosto de nenhum tipo de spoiler de coisas. Então, Eu também, cada vez menos. Mas é um livro muito engraçado e fala muito sobre o Rio Grande do Sul, né? Como quase todos os livros do Érico Veríssimo, assim. E ele divide um pedaço do livro, ele meio que conta a história da cidade e na outra na segunda metade é a trama mesmo, né? É o tal do incidente. Ah, mas vale muito a pena ler. É engraçado e tem umas críticas muito boas sociais assim no livro. O livro se mantém relevante. Sim, bastante. E ele também faz uma coisa que eu gosto muito, que é misturar com a história real, assim, né? Então, tipo, tem. Como ele conta a história da cidade, passa por alguns séculos, você tem, tipo, Getúlio Vargas, você tem vários outros presidentes, assim, ou personalidades da história do Brasil que meio que aparecem, né, de forma indireta na história. Uhum. Aí que é bom, né? E temos mais livros nessa lista assim, né, Tots? Temos. Já dando um leve spoiler. E tu, João? Qual foi o seu livro do ano? eu fico com A Casa sobre o Abismo, que é um livro do William Howe Hodgson. Ele é uma história bem curta sobre um pouco de horror alucinatório, eu diria assim. Um pouco de Vocês droga, um pouco de conhecem? salada. Vocês conhecem o autor ou o livro, por acaso? Não, nunca tinha ouvido falar. Não. Eu vou contar sem tentar dar muito spoiler. A história é sobre dois amigos que estão viajando pela, se não me engano, Irlanda, num vilarejo bem remoto, assim, e daí eles exploram um rochedo montanhoso e descobrem ruínas de uma casa. E nessa casa, e nessas ruínas eles encontram um manuscrito que é de um velho que viveu ali X tempos atrás. E a grande parte do livro você passa só na leitura desse manuscrito, que é basicamente um diário, um jornal desse velho, e conta as experiências dele na casa. Tem um monte de toques sobrenaturais, assim, umas coisas que não são bem explicadas, propositalmente, para dar mais ideia desse misticismo de horror do lugar que eles dizem. O povo que mora ali perto acredita ser amaldiçoado ou tocado pelo diabo, coisas assim. Então é uma pilha de um misticismo alucinatório bem, bem legal, assim. E apesar dele ter esse toque fantasioso, sobrenatural, ele é bem pé no chão, assim, nas descrições.
Aí eu depois fui dar uma lida no autor, ele inspirou bastante o Lovecraft nas obras dele, o William Hope. E esse Curiosamente, esse livro livro tem duas traduções do título. qual que é o outro? Eu não conheço A outro título. Casa no Limiar. Hum, Ah, sim, que em inglês é The House on the Borderland, que seria É. traduzido tanto como Em Limiar espanhol é La ou Casa en el Abismo. Confín de la Terra. É que abismo é mais assim a descrição Aham. do local onde a casa se encontra, sabe? Onde Você é que ela tá passa, né? construída. Uhum. Ela a primeira descrição da casa diz que ela tá como se fosse cravada na rocha, assim, não tem um piso, não tem um chão sobre ela, então ela realmente tá posicionada bem num abismo, assim. Uhum. E eu recomendo bastante o livro, ele é muito legal. Ele tem umas piras que você tem que ler mais uma vez para entender bem o que tá acontecendo, porque você não consegue fazer muito bem a distinção entre o que que é real e o que que o personagem tá alucinando. Mas recomendo bastante. Esse livro eu tinha ganhado de um amigo meu que faleceu, e eu não tinha terminado de ler ele até esse ano, e eu terminei ele faz acho que em outubro que eu li o livro, e daí resolvi trazer aqui pro sindicato. Mas ele é bem bom, recomendo bastante. Pois eu ia perguntar mesmo de onde tinha vindo, mas agora faz sentido. Eu nunca tinha ouvido falar desse autor, não. Não, eu também não, eu conheci por esse livro. E eu fui dar uma lida sobre o autor também. Eu não sei o que ele se ele chegou a trabalhar mais com literatura na parte. Ele tem mais livros publicados, mas ele também ele era militar na época, não lembro se não era da Marinha, e ele acabou morrendo na Primeira Guerra Mundial, em 1918. E aí, Laia? Ficou com algumas obras publicadas, Então, assim. Inclusive, teve algo no livro que eu não sei dizer se foi por conta da tradução ou se foi. ah, da tradução, não, de quem chegou a publicar o livro. Ou se foi parte do plano do escritor mesmo, porque em alguns pontos do livro eu falei que a maior parte dele conta um manuscrito num diário, né? Só que tem uns trechos em parênteses que fazem menção ao próprio escritor, ao William. E eu não sei se esse livro foi publicado póstumamente, resgatada dessa obra dele que não tinha sido publicada, porque tem uns trechos que dizem, aqui tá meio incompleto, porque o rascunho original foi danificado, não sei o que e tal. Então tem umas partes vagamente incompletas, mas assim, dá pra entender bem assim ainda o que acontece no livro. Então isso não foi algo que não ficou claro pra mim. E de certa forma isso ajuda a ambientar também a própria história do livro, que ela é meio nebulosa, assim. aqui diz que foi publicado em 1908. Ah, então foi com ele vivo ainda. Então eu Pode. não sei dizer o que são essas notas no meio do livro, sinceramente, porque no final delas tem as iniciais do autor. Eu supus que podia ser da tradutora, mas não foi o caso, não. Tá, Pode ser planejado assim mesmo. o livro é de É. terror, você diria? O quê? Ah, ele é mais um terror suspense, assim, sabe? É bem no que Lovecraft, mas não tanto com essa parte de terror cósmico. Tem um pouco do sobrenatural, mas não chega a ser assim, tão cósmico, tão divindades sobrenaturais. É mais algo, de certa forma, Verídicos. alienígena à própria percepção humana do local que está acontecendo. Hum. Porque até se passa numa época que não tem muita tecnologia, né? Quase não tem tecnologia. Então, é bem ambientado nesse quesito. É tudo bem rudimentar, assim. E é muito longo, porque pelo menos as histórias do Lovecraft sempre são curtas, né? Não, essa aqui é 100 páginas. Bem curtinho. Ah, então é também. Suspensinho A Casa básico. sobre o Uhum. Abismo. Muito recomendado. Interessante. Certo, então, da minha parte, então, vou trazer uma autora quase nada conhecida aqui do sindicato, com o meu livro favorito do ano, Controle, de uma Natália Borges Polesso. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, realmente, Já apareci no Instagram dela. É o que eu já tenho, apareceu no Instagram dela. é o que eu Tá? tenho a Eu dizer. também. É o Badge. Controle foi o primeiro livro da Natália Borges que eu li. Foi o livro que eu conheci a autora, eu já falei isso antes aqui no sindicato. E foi um livro que me encantou e me fez querer buscar mais dessa autora, porque ele é muito bem escrito, ele é todo narrado no estilo de fluxo de consciência da protagonista. E é muito interessante
como esse fluxo de consciência transforma a narrativa, né? Ele coloca você na pele de uma garota com epilepsia, e como, a partir do momento que ela desenvolve, não sei se dá para dizer que é uma doença ou uma condição, a vida dela vai se quebrando aos poucos, e como as relações que ela tem com os amigos, as relações que ela tem com a vida, vão piorando, mas é naquele tom que a gente comentou no clube do livro, naquele tom de leveza, sabe? Hum, Tem sempre aquela pitada de humor, e por se passar no ponto de vista de uma adolescente que vai crescendo até a vida adulta, ele nunca deixa de ter aquele humor meio ácido, aquela risada, você sempre solta aquela risada, mas daí logo em seguida acontece alguma coisa que te deixa meio mal. E é mais ou menos o padrão Natália Borges que você espera. Uhum. Mas pra mim foi interessante por ser o primeiro livro dela, nunca ter tido contato com a autora e ter sido uma porta de entrada para pro universo Polesso. Mas recomendo Polesoverse, muito né? Polessoverse. Recomendo muito. É uma ótima leitura, uma leitura rápida também. Nossa, ele tem 200 e poucas páginas, mas é muito rápido. E deixa te deixa pensativo por uns dias. É aquele livro que você fica pensando muito sobre o decorrer e principalmente o final depois. É hum. aquelas histórias bem final aberto, digamos assim. Uhum. Então fica aqui minha indicação de livro do ano, Controle, da Natália Borges Polesso. Então, Então, agora que a gente já tirou os melhores livros daqui, hum, para fazer um contraponto, vamos aos piores livros do ano? olha. Ih, rapaz. Olha, Maior novamente, decepção, vamos chamar assim. a maior decepção, pode ser. Porque a gente não vai ler um livro, né, pensando que ele vai ser ruim, né, cara, eu acho. Eu acho que é realmente a maior decepção, cabe bem. Alguém aqui, por acaso, segue o mesmo padrão de assistir séries ou filmes do tipo, chegou uma parte que tá tão ruim que você não vai terminar? Por acaso? Algumas vezes. Sim, então, antigamente eu tinha mais essa pira seguir essa falácia do custo perdido e do tempo perdido Uhum. e ir até o final. Agora Uhum. não foda-se, principalmente pra jogo, assim, porque livro é bem raro, assim, é normal, tipo, tem que ser assim, Muito ruim mesmo. muito ruim pra largar no meio, assim. Então foram poucos. Mesmo Uhum. esse aqui que eu vou falar agora é um que li até o final mesmo, assim, mas me custou muito, assim. Em retrospecto, desejaria ter largado ele. Minha nossa. E que hora que você achou que deveria ter largado ele? Muito boa, muito boa, muito boa. Foi, foi exatamente na hora do vampiro, que é o nome do livro, que inclusive acho um nome muito bom, assim, comparado com o nome em Com inglês o que é nome original. Salem's Lot, que Hum. que inclusive tem 1 milhão de explicações para até tu chegar ali no nome. Que De inclusive quem é o ele livro explica. mesmo? É do Stephen King. Esse é outra Ah, coisa que é realmente uma surpresa negativa, porque é de um autor que eu costumo gostar muito dos livros. E então, e esse ano não só li o que eu acho até agora que pra mim é o pior livro dele, que pra muitas pessoas é o favorito, eu não entendo porquê. Mas eu li dois ruins assim, em sequência quase, assim, que foi o Instituto, que é só um livro ruim genérico, mas a Hora do Vampiro, assim, Ele também. a Hora do Vampiro eu achei assim complicado, cara. Hum. Então, pá, eu nem sei por onde começar, assim, o livro todo eu não gostei, assim, eu achei todo muito confuso, com muitos personagens e meio Os bobo, assim, a personagens. trama meio Hum. boba. Não sei, eu acho que Eu, talvez eu na posso te época ajudar nesse argumento. de. O que é meio bobo no livro? Ele pega tudo que tem de mais clichê em vampiro e joga como se fosse algo fantástico e incrível o tempo inteiro. Mas uhum. você tem ali todos os clichês que você pode imaginar: alho, água benta, cruz.
Nada muito bem explicado, inclusive, por que os vampiros do Stephen King têm isso. E ele se alonga demais em coisas idiotas. Vamos dizer assim. Até aparecer o primeiro vampiro da história, vai tipo metade do livro. Enquanto isso vai acontecendo, tipo, coisas aleatórias na cidade. Ele tenta construir essa ideia de que, tipo, a cidade é meio que amaldiçoada ou tem alguma coisa. Mas aí depois ele foca só nos vampiros, que ele perde um tempão do caralho pra revelar. E aí, tipo, tem um monte de vampiro criança, vampiro bebê, tem umas coisas meio Hum. bizarras ali. E no fim, assim, Assim, eu ia falar que eu acho que na época funcionou melhor. Porque na época vampiro não era tão clichê quanto é. não era tão clichê, né? Hum. Exatamente. E outra que se a pessoa pega o livro, pelo menos a versão em inglês, que não tem nada de vampiro no nome, não É tem. surpreendente, né? É um Uhum. pouco tem uma certa surpresa. E também na época não tinha toda essa expectativa em cima do Stephen King, né? Era o segundo livro dele publicado. Uhum. Mas, assim, em comparação entre esse e a Carrie, eu considero que esse é realmente uma decaída ali na. Uhum. É uma história com um escopo muito grande em que ele se perde várias vezes. Mas, assim, só que, como você disse, muita gente tem esse livro como um dos melhores que o Stephen King já escreveu, que é meio bizarro. Eu acho que é um fetichismo por história de vampiro isso aí. Também. É isso aí, pode ser também. Mas Falando, falando em fetichismo por história de vampiro, faleceu hoje a Anne Rice. Hoje, dia 12, quando estamos gravando esse episódio. Hum. infelizmente, uma autora que não consegui aproveitar nada da obra dela ainda, mas sei que é muito bem falado. Ah, E eu sou. vendo o pessoal dizendo que é uma baita perda. Chegou a assistir o filme, pelo menos? Não, não, Da nada, entrevista com o nada, nada. vampiro? Sério? O Não. filme é bem legal, cara. Eu gostei do filme. O livro também é muito bom. Entrevista com o Vampiro é muito bom. Eu tentei ler os que vêm depois e achei, principalmente o Vampiro Lestat, muito fraco, muito fraco. Em comparação. É. Hum. Agora os fãs de Vampiro que estão ouvindo vão me odiar por ter falado mal de 2 livros de Vampiro aqui. Em sequência, né? Em sequência, né? É, fica aqui o nosso pesar por Anne Rice. Uma importante autora no meio de ficção, né? E sim, muito. Uhum. E que deixou a sua marca aí no mundo vampiresco. A minha, e curiosamente, um autor aqui que nessa categoria levou, né? Ih, rapaz. Rage, ou Fúria, de Stephen Fúria. King, Esse é o que? que É é. novo esse? Não, não, é bem antigo. E esse é um livro que Stephen King lançou com o pseudônimo de Richard Bachman. Ah, eu lembro de E você comentando quando desse eu livro num cheguei episódio. nesse livro, eu já estava meio suspeito. Que já tinha os comentários de que os livros que o Stephen King lançava nesse pseudônimo era porque tinha algum probleminha ali. Hum, É, E aí, não é meio que nem a J.K. Rowling que lançou num pseudônimo só pra mostrar que ela conseguia vender de qualquer forma. Não, não. É porque Uhum. tem probleminha. Tem tema polêmico. Rage, inclusive, foi proibido em diversos países logo depois que o livro foi lançado, porque ele inspirou vários atentados escolares dos Estados Unidos. credo. Mas. E essa é a temática do livro. Um garoto que chega um dia na sala de aula, mete um tiro na cabeça do professor e toma a turma como refém. Mas ele vai para um lado muito zoado mesmo. Ele não é um livro com uma boa, com um bom desenvolvimento, com um bom final. Os personagens são toscos, a motivação do garoto é tosca. Parece que ele quer passar uma mensagem sobre violência, mas ele não se encontra no que ele quer passar. Enfim, eu achei um livro ruim, mal escrito. Não é longo, é bem curtinho, mas não vale o seu empenho, o seu tempo. Fique só com a minha palavra de que, assim, de um autor com um nome de peso, com tantos livros considerados os melhores já feitos na face da Terra, tem muita merda ali. E Rage, ou Fúria, foi um livro proibido por um bom motivo, não só por inspirar atentados, mas por ser um livro ruim, meu. É o double kill aí.
Triste. Então, fica aí. Minha decepção do ano com o Stephen King. Levando 2. É isso aí, né? Esse aí é o. Como que é? O framboesa de ouro do sindicato. Deixa eu marcar aqui. Ok, então. Vamos para a nossa terceira categoria, que era o Falei que era bom. Começando com Tots, que aqui tem dois que eu falei que era bom. 2? Deixa eu ver. Dois? Acho que dois. Deixa eu ver. É. Não, três talvez. É verdade, tem mais, tem vários. Sim. Um bom indicador, um bom indicador. Sim, mas acho que. Pois eu nem sei agora qual deles que você me falava há mais tempo. Mas o que eu pensei quando pensei nessa categoria foi o Kindred, Laços de Sangue. Faz mais tempo esse sim. Que por algum motivo, né, já que ainda estamos falando de vampiro, eu tinha associado com vampiros esse livro, por causa da palavra Kindred. E aí eu fiquei surpreso logo no começo, no primeiro capítulo, que já mostra sobre o que é a história, que é viagem no tempo. Então eu fiquei tipo, É oi? outro tipo É de sobre. laço de sangue. É outro tipo. Mas é um livro bem impactante, assim, que a premissa é basicamente uma mulher negra que viaja no tempo e no espaço até 1800 e não lembro exatamente que ano, 1815, acho, 14, algo assim. E quando tem escravidão, né, nos Estados Unidos. E ela basicamente encontra lá parentes dela, da época, né? Ancestrais, né? Ancestrais, né? E, e uma coisa que é muito interessante, que eu até vi depois do livro, né, numa análise, tinha um artigo sobre o livro no final da edição que eu li, e falava sobre que ela é uma mulher dos anos 70, né? Do final dos anos 70, a personagem principal que agora eu esqueci o nome dela. Ah, Também não lembro. Dana. Uhum. Dana. Então, eu achei muito interessante que falava que assim, as pessoas dessa época, da época dela, foram pessoas que tinham crescido, uma geração que cresceu já no movimento dos direitos civis. Então eles tinham uma, uma raiva, de certa forma, dos pais e avós deles pelo pensamento que eles tinham com relação à escravidão e por eles serem, de certa forma, submissos aquele tempo todo. Uhum. Então eles se viam de um jeito muito diferente que aquela geração. Eles tinham essa mentalidade de não, você não pode se submeter, isso está errado e a vida não pode ser assim. E isso fica muito bem retratado no livro, assim, né? Quando essa pessoa dos anos 70 da Califórnia chega lá e de repente, e ela é negra, né? Tá lá no meio de senhores de escravo e de repente ela tenta dizer para os escravos da época que não, você não pode fazer isso. E a realidade bate na cara dela, né? Uhum. E então esse conflito de gerações ali que ela mostra durante o livro eu achei super interessante. Isso muda ela também, né? Totalmente, é. Totalmente. É um puta livro, eu indiquei esse livro porque ele é um livro da Octavia Butler, é considerada a rainha da ficção científica, porque ela escreve muito bem. Porque o mais interessante, não sei se tu também teve essa sensação com esse livro, Tots, é que apesar de se tratar de viagem no tempo, que é a parte de ficção científica, isso não é o foco da história, né? Sim, eu até vi comentários que diziam que tipo, a história não é sobre ficção científica, porque não tem Isso. nada. Tipo, existe a viagem no tempo, mas em nenhum momento é explicado, nada. Não, existe uma leve explicação do porquê que acontece, mas não é meio a esmo, Mas né? tipo, ninguém sabe como acontece nem nada. E tipo, não é só uma viagem, não é que ela vai pra lá e fica um tempo. Ela fica indo e voltando. E isso tem implicações bem interessantes também, né? Muito O interessantes. tempo que demora e tal pra ela ir e voltar. Então, isso sempre fica muito curioso, assim, porque toda vez que ela vai pra lá, você não sabe quanto tempo passou lá, em que situação que ela vai chegar lá. Exatamente.
É, Então, é um livro muito bom e vai virar série do FX ano que vem também. olha. Uhum. Esse foi um livro que quando eu li, tem algumas cenas em específico que eu ficava pensando, caralho, isso daqui tá pronto pra virar um filme, uma série, tipo, já tá feito o roteiro aqui. É só alguém pegar e fazer. E dito e feito, alguém vai fazer. João? Cara, a Casa sobre o Abismo entra nessa categoria, porque é um livro que me foi dado de presente e falou, olha, você vai gostar desse livro. Então, A indicação mais empurrada que tem, né? Toma o livro. Sim. Ó, isso é muito importante também, pois é difícil, né, cara? é, O que é mais comum em qualquer mídia é a gente, ó, assiste aquilo lá, é bom, lê aquilo lá, é bom, mas se Uhum. você não tem o negócio, você não vai atrás. sim, é É muito justo. comum. Ah, Deixa eu ver da minha parte. Eu tenho um que seria mais a autora do que a obra, que também foi uma indicação do TOTS, que é a Lígia Fagundes Telles, Hum. que o livro que eu trago dela é A Ciranda de Pedra. Teimoso, fui lá e não li o livro que o TOTS indicou, de fato, que é o Antes do Baile Verde, Ué, mas li um livro dela, então tá entrando de tabela. mas o Ciranda de Pedra é romance, daí não é contos. É romance, não é contos, é o primeiro romance dela. E ali, no primeiro romance, ela já vai armada pra guerra. Já tem de tudo, conflito, adolescência, ah, bigamia, tem de tudo nessa história, sem brincadeira. Mas o pontapé inicial dessa história é uma garota que vive com a mãe doente, é, e ela é filha de um casal divorciado já. O pai se divorciou e levou as duas irmãs dela, que eram mais velhas. Só que esse divórcio ocorreu por conta de um adultério por parte da mãe. E a filha ficou com a mãe no fim da história, a filha mais nova. E tem todo esse conflito de a minha mãe tá doente, mas eu não consigo perdoar que ela traiu o meu pai, e eu tenho que morar com o meu padrasto, uma relação meio bosta. A Lígia trabalha muito daqueles clichês, vamos dizer, de tipo, casal divorciado, daí quando a filha vai visitar o pai, a casa do pai é maravilhosa, ela tem tudo que ela quer, mas daí ela tem que ir embora, voltar para uma vida de merda. É muito. Só que ela trabalha disso de uma maneira muito interessante, no ponto de vista de uma adolescente muito rebelde, inconformada com a vida, e uma adolescente muito fantasiosa. Em muitos momentos ela escreve como se ela estivesse vivendo aquilo. É aquele negócio que a gente já discutiu várias vezes no sindicato quanto mais você cresce, pior fica a tua descrição de criança, né? Uhum. E a Lígia Fagundes Telles, ela emula isso muito bem. Você consegue ver uma criança que coloca fantasia no olhar, mente porque ela enxerga a realidade que ela quer enxergar e como isso vai moldando a personalidade dela ao longo da história. Então, é um baita de um livro, não é muito longo também. Se eu não me engano, ele é dividido em 2 ou 3 partes, mas são curtinhas assim. E já no seu primeiro romance, Lígia Fagundes Telles mostra tudo que ela tinha para oferecer na literatura, que era só coisa boa. Mas eu quero ler, esse tá na minha listinha Uhum. pra Então, ler em breve. tô falando que é bom para 2022, Ciranda de Vai Pedra. ser eu disse que era bom de 2022, né? Fortes candidatos. Então, eu tenho uma categoria que é a preferir ler antes de assistir. Aqui tem até 2 livros que se encaixam, mas o filme saiu muito depois que eu li o livro, então tá refutado. Mas nesse caso é um livro que virou série, uma série muito famosa da HBO, que é o Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty,
Que já Pro no Lord. nome da autora mostra que vem pra quebrar tua cabeça com mistério. Ah, o Pequenas Grandes Mentiras, né, Big Little Lies, a série da HBO. Eu até assisti o primeiro episódio da série, pra não dizer que não vi nada. Assisti o primeiro episódio da série, mas daí falei, quer saber, eu vou ler o livro pra ver. Quero ver a experiência raiz antes de assistir a série. Até hoje eu não assisti a série até o final, inclusive. Mas o livro eu li inteiro, é um livro longo, tem umas 500 e poucas páginas, é bem longo mesmo. E ele é meio, o estilo narrativa é um comparativo Game of Thrones. Cada capítulo é no ponto de vista de um personagem. De uma das 3 personagens envolvidas na trama. Pelo menos 3 protagonistas. Mas ele é um livro que se passa nos dias de hoje. E não tinha como o título ser mais verdadeiro, ele trata das pequenas grandes mentiras que usamos no nosso cotidiano e geram consequências a longo prazo. Ele gira ao redor de 3 mulheres meio que... 2 delas meio que... Uma delas é média burguesa e a outra é alta burguesia. E uma que já é um pouco mais sofrida, classe média baixa, Gente americanas. como a gente. Gente como gente como a gente. Mas que o que une elas é os filhos de cada uma, né, que são crianças que estão frequentando a mesma escola e o pontapé inicial dessa história é que as crianças foram pro primeiro, não é bem o primeiro dia de aula, eles chamam de tipo iniciação, é antes das aulas começarem. Seria um dia que as crianças vão para conhecer os professores, conhecer os coleguinhas. E acontece um incidente nesse primeiro dia de aula, envolvendo o filho da mãe de classe média. É um incidente bem chocante para uma criança. E isso é o estopim pro resto da série, pro resto da série, não, pro resto do livro, né? Esse incidente do primeiro dia de aula que acaba empilhando mentira atrás de mentira na relação dessas 3 mulheres e das pessoas ao redor dela. Não quero falar muito porque é muito bom é muito bom de ver a história se desenvolvendo. Tem um grande acontecimento ao redor dela e quando tudo se revela é bem chocante. Então fica aí a minha indicação, Pequenas Grandes Mentiras, o livro, mas a série também diz que é muito boa. Olha, o livro eu vi aqui, pelo menos no Goodreads, é uma capa feia pra caramba, hein? Eu não sei. Depende, tem 2 capas, tem a capa da série e a capa original. Eu tenho a da capa da série, então não tenho noção. Mas você acha a capa da série feia? É a foto das 3 protagonistas. A capa original é feia mesmo. Agora que eu tô vendo, é um pirulito quebrado, né? Uhum, uhum. Estilhaçado. Tá, ok. As duas Então são bem aqui feias, na fica. verdade. Pelo menos a da série tem as atrizes, né? Eu odeio quando é essas capas do filme ou da série, assim. Compra a versão sem capa, arranca a capa fora. Mas vale a pena. É muito bem escrito. E como é no ponto de vista de cada uma delas, você vai vendo como conflitam, como as 3 passam por experiências muito similares e como cada uma reage a isso. É bem interessante também. E tu, João? O que você preferiu ler antes de assistir? Não, eu não sei se eu posso dizer que que eu preferi ler, porque eu acho que quando eu vi a comic, eu não lembro se já tinha o filme. Mas é a comic do Scott Pilgrim contra o mundo. A Scott Pilgrim versus the World ou versus the Universe. Agora eu não lembro qual que é o título que foi usado na comic. Mas o do filme é Contra o Mundo. E são 6 volumes de uma comic que é em formato mangá, basicamente. E pra quem já assistiu o filme, é bem numa pira. Como é que eu vou explicar isso, gente? O filme é de 2011, se não me engano, mas a comic é de alguns anos antes, 2006, 2007, eu acho que foi lançado. Não tenho certeza do ano. E é uma pira, assim, muito memes da época, basicamente. Pega muito da cultura nerd, cultura gamer. Tem muita referência a jogo, música e
seja lá o que estava em alta na popularidade da época que foi lançado. E tem bastante, e como se esperaria de um mangá, tem muita coisa, vou dizer assim, não vou dizer sobrenatural, mas assim, surreal. Tem muito do surrealismo fantástico no meio da série, e eu achei bem divertido, assim. E agora eu vou fazer a parte clichê, que é criticar o filme comparando com a obra original, que tem umas coisas que Cuidado. são tem umas coisas que são o personagem principal é um escroto. No filme ele é evidenciado muito mais escroto. E na comic tem alguns arcos de redenção que fazem dele um personagem muito mais likable, sabe? Muito mais acessível. E eu sei que o filme é sempre uma adaptação limitada, né? Do que é a obra original, sendo um livro ou uma comic, ou seja o que for. Mas eu acho que eles podiam ter feito um serviço melhor na versão do filme, com alguns arcos bem importantes que ficaram de fora, que estavam presentes no mangá original. Eu recomendo bastante a leitura do quem gosta desse tipo de coisa. É uma leitura bem leve, bem gostosa de ler, vai bem rápido também, o Scott Pilgrim. E eu não vou dizer que eu não gosto do filme. Eu gosto do filme, visivelmente ele é bem atrativo, é bem divertido assistir. Mas eu acho que a obra original dá uma visão e um aftertaste melhor, assim, depois que você termina. Então, Certo. quem quiser uma leitura leve e cômica, Uma porque turminha tem do bastante, barulho. tem bastante humor no mangá, eu recomendo o Scott Pilgrim. Scott Pilgrim é uma coisa que, tipo, nunca li, nunca vi e não gostei. Tenho preconceito. Tem que ser Mas quebrado esse isso você diz preconceito. da obra escrita ou do filme? Qualquer coisa, Ou Tudo. ambos? qualquer coisa, qualquer coisa que eu vejo de Scott Pilgrim, eu, tipo, tenho aversão. Já revirou os olhos. Já revirou os Sim. olhos ali. Eu É, gosto bastante do estilo de arte também, na verdade, do mangá. Eu acho Ele bem foi feito. usado em algum jogo. Eu não lembro se foram só jogos do Scott Pilgrim. Mas teve uma. Como é que se diz? Uma colaboração de artistas em 2000 e. Ai, rapaz. Nem sei que ano que foi. pedrada. 2000 e pedrada. Acho que é tipo 2010, 2011. Eu acho que foi perto da época que saiu o filme. Que é uma colaboração de artistas de. Eu nem sei dizer o que foi, cara. Se foi um projeto de arte e tal. Mas é um short movie, assim, um filme animado bem curto. Kings of Power 4 billion% é o nome do negócio, pra você ter uma ideia. E é uma animação que, nossa, eu não sei descrever. Ela é de uma bizarrice memética, assim, incrível. E a trilha sonora dela é muito legal. E ela não tem diálogo, é full trilha sonora só. É uma animação que parece. É basicamente um desenho animado. E é feito numa arte que eu não sei se foram os mesmos artistas, mas se não foram, me lembraram muito a arte do Scott Pilgrim. Se a gente puder colocar o link também da animação. Sim. Deixa a indicação. Nossa, E tu, Tots? Pra Qual mim, que você. a indicação é um que eu tô lendo, na verdade, que é o Duna. E fazia muito tempo que eu queria ler, nice. porque, né, eu sempre fui atraído, assim, um pouco por esse universo do Duna, assim, por esse negócio do planeta todo de areia, aqueles worms gigantes, né? E sempre achei muito curioso, assim. E por algum motivo nunca li, nunca tive o livro. E nunca vi também o filme do David Lynch lá dos anos 60, 70, não lembro quando é que foi feito aquele filme, Uhum. 80 talvez. E, e recentemente saiu o filme novo, né, que eu não vi ainda. Mas por acaso, o filme é de 84, o do David Lynch. Mas tipo, eu conheço tem várias frases daquele filme, frases do livro assim que eu que eu conheço pela cultura popular mesmo. E agora, na última feira do livro que teve aqui em Lisboa, por acaso encontrei uma edição antiga que é muito trash, assim, a capa é dessas capas do filme, que eu falei agora há pouco, eu odeio capas do filme, mas essa daqui
ela é tipo dos anos 80 também, e é tipo muito, muito Muito trash. É tipo, é histórica. tão trash que é boa, assim, Uhum. sabe? E daí comprei e comecei a ler. Porque daí eu comecei a ler, já tinha comprado há algum tempo. Daí outro dia eu tava conversando com uma amiga que assistiu a versão nova do Duna, e ela não gostou, inclusive, e me recomendou fortemente que eu não visse. E aí Olha só. eu peguei e decidi ler, e se eu for assistir, provavelmente eu vou assistir a versão antiga do David Lynch, que esse novo Eu também não é bem assisti, grande. não. Pelo que eu vi desse novo, tipo, ele é bem grande e eles pegaram uma parcela bem pequena do Da livro. história. É. Sim, é só metade do livro que contou esse filme, e daí vai ter uma parte 2 pra contar a outra metade. Tu assistiu? Básico. Sim, assisti o filme, sim. O que você Não achou? li o livro ainda. Eu gostei. Ah, tirando uns 40 minutos de filme, é muita conversa e andar pra cá e pra lá. Hum. Daí ele demora um pouco pro filme começar, de fato, sabe? Pois, o livro Mas também, assim, eu na gostei. parte que eu tô, tipo, teve muitos, as primeiras, sei lá, quase 200 páginas, as primeiras 200 páginas é bem parado, é bastante diálogo, assim, né, mas Comprimido agora, em 40 agora minutos, acho que até saiu no lucro. mas eu tô gostando do livro, tô achando bem Uhum. interessante. Então tá bom. Vamos à categoria aqui. Uma palavra define esse livro. Categoria rápida. Jogo rápido. Ih, meu Deus. Vai lá, tá. Eu? Começar? Me sinto num É? talk show Ah, agora. Pegar tá, de surpresa. vou dizer. Quer que eu diga antes a primeira palavra ou o primeiro livro? O livro e daí a palavra. Tá, o livro é Triste Fim de Policarpo Quaresma e a palavra é nacionalismo. Ai, ai. Que Tá bom. é só isso, não preciso explicar. É só isso. É Tá, só isso. A palavra tem que explicar o livro. ok. De quem que é o livro, Tato? Só pra referenciar ali o autor. É de quem? Ah, do Lima Barreto, do Lima Barreto. Lima Barreto. Maravilhoso, Lima Barreto. Então Hum. tá. Meu livro, na verdade, é uma HQ. E é V de Vingança. E a palavra é show. É Show. isso. Muito obrigado. Qual? Show? Show. Show. Show nem é uma palavra, Otávio, por favor. Ai, ai. Show é É, um portmanteau do inglês, Otávio. Pega uma E do a HQ é português aí, do, rapaz. a HQ é do Alan Moore. Show, qual é a tradução de show? João, Show. João que é o nosso professor residente. Não, Qual não é? tem tradução, foi adaptado do É inglês. maneiro. Maneiro. Maleiro. Maneiro. Supimpa. Tá merda. Supimpa. Show é Bacana. mostrar, então, cara. É Pra mostrar a mostrar. palavra. Pronto. Então, mostra. Mostra. Isso aí. Muito bom. O show, mas Vai lá. o Otávio, era pra ser uma palavra ou é um GIF? Porque tu é. Vai ter um GIF. Vai ter um GIF. Um Sabe? GIF. O Tatos pegou. O Tatos pegou. Esse dia, inclusive esses dias, falando de show, eu tava no Slack, né, conversando com um colega de trabalho, que é português. Quer dizer, ele é sul-africano, mas ele morou aqui a vida toda. Então ele é de facto, por defeito, ele é português. E, Kek. e ele falou, tipo, falou alguma, foi tipo o encerramento da conversa, né? Ele falou, então eu vou fazer isso. E daí eu falei só, show. Aí ele mandou como resposta só um ponto de interrogação, tá ligado? E aí eu tive que explicar pra ele como é o que significa show, e como é que se usa show. Bacana, Supimpa. O que você quer que eu te mostre, porra? E daí ele achou ótimo, né, que daí ele tava aprendendo expressões português brasileiro também. E daí outro dia ele tava numa outra reunião com outro guri brasileiro, e daí ele usou o show, e o outro guri que é brasileiro falou show de bola. Ah, E muito daí, e daí, bom. daí ele tentou corrigir dele, não, só show. Deu, não, não. Ele foi explicar Ele pra ele tentou o show aderir de ao bola. movimento e ficou perdido. Ah, Mas e tu, Ai, ai. João? Qual é o seu livro e qual é só uma palavra? Meu livro é O Lago das Sanguessugas, que é o terceiro da série Desventuras em Série. E a palavra é paranoia. a palavra é o gato da, Da, É, da, o gato da Regina. da Regina. da Regina. Ai, ai, referências, referências. Tem qual que é a sua última indicação? Ah, é o Sargento Getúlio, do João Baldo Ribeiro.
Que, inclusive, acho que Um dos livros que eu li. nacionalista. Se a gente, hã? Só tá um verdadeiro nacionalista, né? Se a gente tivesse uma categoria aqui pra melhor capa, talvez ele fosse ganhar. Dos que eu li esse Uhum. ano, eu acho que é uma das melhores capas. Mas, epá, eu gosto muito do João Baldo Ribeiro, assim, depois de ter lido como é que é, o Vivo Povo Brasileiro, que pra É um mim povo que é brasileiro. dos melhores livros que eu já li, se calhar é o melhor. Mas, e esse aqui também é muito bom o que ele faz muito bem de escrever como os personagens falam, assim, colocar os maneirismos dos personagens. E, e esse livro, assim, tem uns trechos que são geniais, assim, é sobre um homem que está levando um preso de uma cidade para outra no Nordeste. É o Getúlio Santos Bezerra, que ele é tipo um cara, ele é o homem de confiança de um coronel no Sergipe, e ele tá levando um preso político até Aracaju. E, então vai dando muita treta assim ao longo da história. E ele ganhou o Jabuti na categoria Autor Revelação com esse livro. E é um Mas livro faz tempo já isso. foi nos anos 70. Uhum. Foi mas e é um livro curtinho assim. Uhum. E eu acho que até eu falei no sindicato quando eu tava lendo, eu acho que eu até li um trecho assim que tem umas partes que são assim Papel Figo. geniais assim. Ah, é, tem o Papa Figo, é. Tem assim, e tipo, tem algumas partes que é difícil de acompanhar o que tá acontecendo pela forma assim como ele narra assim o tipo o fluxo de consciência às vezes, mas é um ritmo meio alucinante assim, meio bem divertido disso, né? Uhum. E tu, João, qual é a sua última indicação mais estendida? É um livro que eu tenho já faz algum tempo, inclusive tenho que reler hoje. Hoje não, mas tenho que reler qualquer hora, foi um presente do excelentíssimo Mister Tots, inclusive, que a tradução acredito que tenha sido feita para Contos de Mistério e Imaginação, do Edgar Allan Poe. Tá. Peraí, esse é o nome do livro? Eu não lembro. Em inglês é Tales of Mystery and Imagination. Ah, Eu nem lembrava que eu ah. tinha te dado isso. Foi na época que você foi lá para Salt Lake City. Você quase acertou. Ah! Você quase acertou, João. É contos de imaginação e mistério. Então eles trocaram a ordem só. Bateu na trave. Pontos de imaginação e mistério. Como é que é a Mas capa? aí. A capa é uma caveira toda bem envelhecida, cheia de poeira. É contra o fundo preto, daí embaixo tem uma faixa branca que daí tem o título em turquesa. Hum, não lembro muito bem dessa capa, mas não Eu sei. mando uma foto depois lá no sindicato. Mas e aí, por que dessa indicação final? Cara, eu sempre gostei muito de contos. E o Edgar Allan Poe, eu nunca tinha lido nada dele, na verdade. Eu sabia que ele era bem conhecido por causa do The Raven, né? Que deu origem Um ao uso corvo. da palavra nevermore, mais proeminente na literatura inglesa. E várias coisas que eu já li, até jogos que eu assisti, ou seriados ah, jogos que eu joguei ou seriados que eu assisti tiveram alguma referência ao Edgar Allan Poe, porque ele sempre pegou dessa mistura meio mórbida de mistério e um pouquinho de horror oculto, assim, sabe? E os contos desse livro refletem bastante disso. Então foi como meu primeiro contato com as obras dele foi bem marcante, assim. Sempre bom, né? Quando você conhece um autor pelos contos, né, cara? Uhum. Hum. Pois então, minha última indicação maior fica para um dos últimos livros que eu li esse ano, inclusive, que é A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Esse livro eu li para um clube do livro, do Leia Mulheres, e eu não sabia nada sobre ele, nem sobre a autora. E até foi muito interessante isso, porque durante o debate do clube, eu acabei sabendo que ninguém sabe quem é Helena Ferrante. É uma autora que não se sabe se é uma autora, um autor. Existem suspeitas que a tradutora dela seja ela.
uma pira desse tipo. Mas ela retrata histórias na Itália. Supostamente ela é italiana. Ninguém sabe nada sobre a família. Esse é o resumo da história. Sei que nada Existem sei. rumores, e isso foi muito interessante, mas realmente existem vários rumores e várias dicas de quem ela pode ser. E esse livro, A Vida Mentirosa dos Adultos, ele é mais um daqueles chegada da idade, né? Na tradução, o Uhum. Coming of Age, de uma garota que ele já começa, tipo, no impacto de que um dia ela ouviu os pais dela conversando e o pai dela disse que ela era feia, basicamente. Ela interpreta dessa forma. É, e aí ela. Só que na verdade o que o pai dela tinha feito era comparado ela, que ela estava se tornando igual a tia dela. E essa tia era uma tia que a vida inteira ela ficou ouvindo muito mal dela, que ela era horrível, que ela era uma bruxa, que ela era megera, que ela tinha bigode e o caralho a quatro. Porra. É. E aí ela começa a ficar noiada com isso e começa a querer conhecer essa tia e vai descobrindo várias coisas sobre o pai dela, sobre os pais dela, sobre os adultos. O termo A Vida Mentirosa dos Adultos faz jus a tudo que Uhum. ocorre nessa história. Que ela vai descobrindo várias coisas que os pais perfeitos dela omitiam ou mentiam descaradamente ou fingiam que não acontecia. E como isso vai transformando a personalidade dela e ela vai passando por muita loucura. Loucura, loucura, loucura. Nessa vida adolescente. E a forma que a Helena Ferrante descreve essas angústias da personagem são muito bem descritas. É uma história muito bem escrita mesmo. Foi o meu primeiro livro da Helena Ferrante. Já vi que ela é uma autora muito prestigiada. Ela tem uma tetralogia que é bem famosa, que ainda está saindo livros. Que o pessoal diz que tipo, é o magnum opus dela, sabe? Uhum. Mas esse livro foi uma puta de uma porta de entrada, mas é o seguinte, se você tá meio na bad, meio mal, não leia. Nossa. Leia se você tiver num normal para um bem-estar, porque se você tiver na bad, você vai ficar mais na bad. Porque ele trata bastante de angústias, conflitos e toda essa merda que vem com a adolescência, basicamente. Que delícia. Mas é um livro muito bom. É um livro meio longo. Eu li ele meio que nas pressas, mas é um livro longo. É bom de você ler a longo prazo. E, assim, a capa é uma bosta. A capa é ruim. Assim, se tivesse categoria, como o Tots falou, se tivesse categoria melhor capa, ele seria para pior capa. Mas por isso não se deixe enganar pela capa do livro. Só que tem uma coisa bem interessante da edição brasileira que faz referência a algumas coisas da história, que ele é dividido, se eu não me engano, em 5 ou 6 partes, e, e elas não têm bem títulos as partes, é só tipo parte um, parte 2, parte 3, né? E aí tem tipo na página que diz qual é a parte, tem uma tarja preta. Conforme vai passando, essa tarja preta vai revelando uma imagem até o fim da história. E isso eu achei uma sacada bem legal com o que é contado na história, basicamente. É um detalhe bem curioso e é da edição brasileira esse detalhe. Enfim, fica aí a minha última indicação longa, né? Outras indicações de livros vai sair nas redes sociais do sindicato, já largando aqui. Opa! Uh, Outros livros que tivermos a indicar, né? Nossa. sim, eu ia falar que a hora que eu lembrei, falando do pseudônimo, eu lembrei de um caso recente que aconteceu aqui sobre uma escritora espanhola chamada Carmen Mola, que era tida como a Helena Ferrante espanhola, e que era tipo um pseudônimo, essa Carmen Mola, ninguém sabia quem ela era. E agora eu não lembro agora exatamente tipo era ficção assim que ela escrevia. E eu não sei se era do que tratava a história, se era tipo abuso doméstico, se era tinha algum assunto que ela tratava que eu realmente não lembro o que que era, mas que tipo ela recebia muitas críticas positivas dizendo que tipo claramente era alguém que tipo era referência nesse assunto, era alguém que tinha o quê? Uhum. Não, Que eu acho que eu ia falar nada. cortou alguma uma palavra. Mas enfim, era tida tipo como, né, uma referência assim, né, nesse tipo de coisa.
E aí teve recentemente um prêmio, que é um prêmio que tem aqui, acho que é todo ano aqui, que é o Prêmio Planeta, e que dá 1 milhão de euros para um livro, né? E a Carmen Mola ganhou esse prêmio pelo livro dela. Eu acho que foi A Noiva Cigana, o nome do livro. Ah, e aí foi aparecer a verdadeira Carmen Mola lá para receber, só que na verdade não era uma mulher. Na verdade, eram Uepa! eram 3 homens brancos. Ah, eu acho que Rapaz. se calhar agora, pensando que o livro é A Noiva Cigana, talvez seja sobre ciganos. O livro talvez seja sobre isso, que ela tinha sido muito elogiada. Eu sei que veio uma parte da polêmica que deu é que, tipo, como tinham dito que ela era uma voz importante do assunto, né? Tipo a cena do lugar de fala, né? E daí retiraram isso depois, né? Do tipo, não sei se era um blog, um jornal, uma revista que tinha colocado isso antes, mas foi uma grande polêmica aí recente, sei lá, no mês passado. Muito que bom, hein? Curioso esse negócio do pseudônimo, né? O pseudônimo, né? Principalmente quando acontece isso. Porque daí isso, né, as pessoas acreditavam, tipo, claramente Uhum, é uma mulher, né, que tá escrevendo, ou, sei uhum, lá, uma mulher cigana. E não, uhum. são random, 3 homens que não tem nenhuma noção. Mas então Plot a gente twist. encerra as nossas indicações, né, desse episódio, mas vamos ter mais nas redes sociais posteriormente, no nosso período de férias. Livros que merecem ser falados, mas para não ficar 5 horas de episódio, a gente vai usar o poder das social medias. Então vamos à nossa última categoria que o Tots apresentou aqui e vai abrir, né, enquanto a gente pensa. Sim, essa aqui é. Qual é o livro, Tots, que você vai ler em 2022? A Promessa de Político. Tan, tan, tan. Essa promessa de político vai para um livro que. Não digo que faz muitos anos que eu quero ler, faz poucos anos que eu quero ler ele, porque quando eu era jovem eu tinha preconceito com esse autor. E não só eu e alguns amigos. O é, João ter pasmado aqui é uma hipocrisia do caralho, viu? Inclusive eu lembro muito bem de uma amiga que também na época não gostava. Na época que eu digo, a gente estava o quê? Na sexta? Não, sei lá, sétima série, sei lá. A gente era jovem. Adolescente, como a gente sabe, né? O jovem é tudo burro. Ahn, e depois ela leu, depois já quando estava na faculdade, ela leu e ela veio me falar. Ela falou: A gente estava errado, você tem que ler, é muito bom. E daí eu naquela época ainda era burro como universitário, ainda era jovem e não acreditei nela. E, e agora finalmente decidi ler, já li outras coisas dele, mas o livro é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tan, tan, tan. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro foi na escola, creio eu. Sim, eu também. Eu também. Todos. Acho que Né? todo mundo. A famosa história do defunto. Sim. O defunto mais famoso do Brasil, ouso dizer. Ai, ai. Inclusive, eu Então acho até fica que aí. quando eu estava na escola eu cheguei a ler trechos, assim, o trecho inicial. Pois eu tenho o meu agora. Achei aqui na estante, tava olhando na estante. Qual é o livro que tá há mais tempo sendo protelado aqui nessa bagaça? Pois então, a minha promessa é de político para 2022, e essa tem que cumprir mesmo, porque faz uns 4 anos que tô enrolando, no mínimo, né? É Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Nossa senhora. Não li o livro, não assisti o filme. Todo mundo me fala lindo, maravilhoso, perfeito. Não li até hoje. Tenho o livro em todas as mídias possíveis. Eu tenho uma edição desse livro, tenho em inglês, tenho em português, tenho físico, tenho digital. Eu só não li. Tem até Isso é uma autografado. falha. Sim, sim, né? Não, pedi pra Jane ainda. Semana passada tava aí tomando um cafezinho. Não, mentira. É só. E é um livro que eu já peguei ele várias vezes na mão pra se, tipo, começar e aí alguma coisa surgia no caminho e eu esquecia dele e não lia. Então é uma falha minha
É uma promessa de político que essa tem que ser cumprida. Não pode ser protelada. Orgulho e De novo. preconceito. De novo. E tu, João, qual é a sua promessa de política? A De minha político? promessa de político é A Song of Ice and Fire, Game of O Thrones, que é o quê? primeiro livro da franquia. Eu nunca li nenhum livro Como é que é o nome dele, em não. português? Meu? É, As As Crônicas Crônicas de de Gelo Fogo e e Gelo, Fogo. Gelo e Fogo. ou Gelo e Fogo, não sei dizer. Jogo dos Tronos? Eu não, Não, realmente não sei como foi traduzido, Guerra dos O nome do mas... primeiro livro é Guerra dos Tronos. É. A saga é As Crônicas de Gelo e Fogo. É. Tu tá falando só do primeiro livro que tu não leu ainda? Não, eu não li nenhum, né? Eu não ia começar Ah, tá. lendo por um dos próximos, mas eu Não, pretendo então, ler o tipo, primeiro e eu daí... queria, eu queria saber se você não tinha lido nenhum primeiro ainda. Era isso. Não li nenhum da série, não. Esse é mais um que eu tomei conhecimento. Ah, então existem os livros quando eu já tava assistindo seriado. Então, É, pra não eu mentir, recomendo. eu tinha começado a ler o livro esse ano, só que eu acabei não terminando. Na informação É, eu aqui que o Então, recomendo. Otávio deu 4 estrelas pra esse livro. O cara quatro não d 5 ou perdoa. 4D10? 4 de 4 de 5. 5. O Que, cara não perdoa. Ah, vou fazendo aí a fofoca aí. E tem uma outra pessoa também Ah, aqui que estudou comigo na faculdade que deu 4 também. Eu não vou revelar o nome dele pra ele não ser ostracizado também. Complicado, hein, mas pessoal. você acha uma nota ruim pra esse livro, Tots? 4? Aqui, abri uns Olha, 4. eu acho que é menos do que merece, mas tudo bem. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Essas pessoas que têm tempo aí pra ler livro é foda mesmo. Mas inclusive, eu reli esse livro no ano passado, eu acho. Passado ou Uhum. retrasado. Eu reli ele, só que daí eu reli em inglês, né? Porque eu tinha, quando eu tava no Brasil, eu tinha as edições gigantes em português. E eu fui lendo todas elas em português. Daí quando eu fui reler, já fazia muito tempo, e eu pensei, ah, não, vou aproveitar e ver o original agora pra ver um pouco diferente. Em defesa da minha nota 4, eu prejudiquei esse livro. Eu li ele, e aí ele sofreu do problema que o Tots falou do Salem ali. Muitos nomes. Um dos ah, problemas do Salem, né? Muitos nomes, e eu ficava perdido no que estava acontecendo, mas aí eu decidi de assistir a série e nunca mais li nenhum dos livros. Infelizmente, fiz a escolha errada. Hoje, em retrospecto, eu admito que fiz então a escolha junte-se errada. a mim, Otávio. A promessa. Não, vamos. É só Partiu? chamar que nós Partiu? eu tenho os 5 livros aqui, um box bem bonitinho. Ai, ai. Só não li. Tenho em Kindle Eu também. posso usar a desculpa que eu tô esperando ele terminar de lançar todos pra ler. Tá, então você não Não, vai ler não, nunca. não, Pois é. essa daí já é datada, essa desculpa. Essa daí já não dá mais. É datado em mais de 10 anos, né? Pois É, é. literalmente. Pois é. Mas então fica. Eu até ia tentar cutucar o Tots alguma coisa, mas eu vi que ele deu 5 estrelas pra Kindred, então eu tenho que. Palmas. Então é isso, meus caros. Essas são nossas indicações, promessas e não indicações do ano, um ano de leitura. Desindicações. É. E o que vocês esperam para um ano de leituras em 2022? Só para uma mensagem final aos nossos ouvintes. O que nós esperamos para um ano de leitura? É? Quais são Hum, as suas Eu espero, expectativas? na verdade, me animar para ler mais, porque esse ano foi tão merda que eu li quase nada. Então, Isso aí. eu espero recuperar um pouco do vigor de ávido leitor que eu tinha na minha juventude. Tem que vigorar, João. E tu, Tots? Mas eu espero ler pelo menos metade dos 100 quadrinhos que eu comprei recentemente. Meu Deus. E, e reler. Quero fazer um equilíbrio entre reler coisas e ler E novos por ler aí. novos. Porque Já tá nessa complicado, fase da vida, Tots. né? Você começa a Estará na esquecer. minha lápide, Porque né? esse ano eu só reli. Acho que o único que eu reli foi o Awakener. Ahn, Trabalho ainda por cima. Muito Foi pro especial. trabalho, é. Mas pro ano que vem eu quero reler o Musashi, que é um pouco grande. Ah, sim. E as minhas expectativas para 2022 é ler pelo menos uma fileira da minha estante. Quantos Olha são Pelo só. livros são isso? Ahn, de 35 a 40 livros. Porra.
Isso é literalmente um objetivo tangível. Mas esse ano eu li 45. Esse ano já li 45, a meta era 50, não sei se vou cumprir, mas esse ano me superei. Tô feliz comigo mesmo. Mas é aquilo, quero ler mais e assim, ler mais livros bons, né? Mais livros bons do que ruins. Não posso também criticar que esse É. ano eu acho que eu mais gostei do que Olha, desgostei dos livros que li. eu não li tantos assim, eu li 22, quer dizer, agora eu acho que eu termino ainda mais um ou dois até o final do ano. Mas já aumentei de 20, que foi no ano passado. É isso aí. Mas o Que bom. objetivo é esse, né? Sempre mais. E é isso então, pessoal. Encerramos o nosso primeiro livros do ano, né? Livros Primeiro e Awards. único, né? Não vai ser o Desse único ano, agora, vai pelo ser menos. desse ano. Ah, sim. Para ano que vem, vamos tentar trazer mais livros lançados em 2022, né? Nessa Uhum. onda de ler autores presentes, vivos. É, A Porque. gente tem que inventar um nome pro prêmio, já que já existe o prêmio Jabuti. A gente tem que chamar tipo Uhum. Prêmio Jabuticaba ou algo Tartaruga. assim. Prêmio Cágado. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, uma fruta Prêmio aí em Casco comum. Duro. Casco duro. Casco duro é bom, hein? Hard shell. Sindigato. Prêmio Sindigato do ano. O que vocês acham? Antigato. Sindigato. Os melhores miau. Cada prêmio é Meu quantos Deus. miau de classificação? 1 a 5 miaus. Eu gostei. O que vocês acham? Claro que você gostou, foi tua sugestão, porra. Por enquanto, vamos deixar uma enquete. Vamos deixar uma enquete para os nossos ouvintes. Qual é o prêmio para os livros lidos do ano? O que vocês acham? Sim, Acho E válido. aí, o que a gente achar mais engraçado ou criativo, provavelmente é mais engraçado, a gente, a gente assume. boa. Mas encerramos então aqui essa edição. E nos E a última despedimos, edição do ano, lembrando, né? né? Nos despedimos desse ano de 2021. Voltaremos ano que vem mais ativos do que nunca nas redes e com mais desafios do que nunca também. A terceira temporada, né? A terceira Uma temporada é que é a terceira boa. Terceira temporada. temporada de eleições, inclusive. É, Nossa senhora, vai ser a temporada vira-voto. Vai ser uma festa da uva. É, Então é isso, pessoal. Tô aqui neste último episódio me despedindo do nosso público e até 2022 com novos desafios. Tchau, até ano que vem. Até, pessoal. Feliz ano novo. Vinhetinha finalizadora.